Pois bem, meus amigos, desde que o supremíssimo, carequíssimo Ovo que tudo vê censurou a Folha do Seu Paulo, os jornalistas da velha mídia estão dando botes com o bumbum e já conseguem até falar sobre a censura, utilizando a palavra censura que impera há alguns anos aqui no Brasil. Fiquei impactada. O causo é que essa censura já está em vigor há alguns anos no Brasil e até bem pouco tempo atrás eles estavam aplaudindo e achando tudo maravilhoso. Isso, vai lá, derruba o perfil desse bolsonarista, bloqueia as contas, apreende o passaporte. O quê? O deputado foi preso por causa de alguma coisa que ele falou? Ah, mas também ele estava atacando a democracia. O jornalista foi demitido porque chamou o Lula de ladrão? Ah, mas isso é fake news. Esse jornalista aí só pode ser da extrema-direita bolsonarista. E eis que do Neida surge ela, maravilhosa, Ana Paula Henkel, falando aquilo que está entalado na garganta dos conservadores, há muito tempo. Ela faz comentários sobre uma matéria que saiu nesse final de semana na revista Veja, mas eu, Paula Marisa, vou dar uma amplificada nessa análise, porque na hora que ela falou aquilo, eu me lembrei da nova aquisição da Revista Oeste. Estou falando dele, Thiago Pavinato, que fez um videozinho citando o meu nome, sendo muito mal educado. O senhor foi mal educado. Coisa feia, seu Pavinato. Aí ele construiu um espantalho, bateu num espantalho e saiu todo pimpão cantando vitória. Então hoje irei pontuar com toda a educação que a minha mãe me deu quais são os pontos, quais são ali as minhas resistências com relação a esse novo apresentador da Revista Oeste. E de quebra eu trago também um comentário brilhante do Rodrigo Constantino que explica muito bem qual que é o problema dos conservadores com essa tal direita permitida que resolveu sair do baú. Estavam aplaudindo a censura, agora saem do baú e se dizem os defensores da liberdade de expressão. Se você quer entender muito bem essa treta, fica aqui comigo até o final do vídeo e me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente partir para toda essa treta do vídeo de hoje, vocês têm acompanhado a enchente aqui no Rio Grande do Sul. São várias famílias precisando de ajuda, mas no vídeo de hoje eu quero pedir a sua ajuda para uma família em especial que perdeu tudo. Tudo que eles tinham dentro de casa foi levado pelas águas. É um casal com uma filhinha de 3 anos que, graças a Deus, ainda conseguiu preservar a sua casa e as suas vidas. Mas eles precisam muito da nossa ajuda para conseguir mobiliar a casa de novo. Então, eu tô deixando aí para vocês o Pix, para vocês, quem puder ajudar. O Pix está aparecendo aí na tela e eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado o meu pedido hoje vai para a ajuda dessa família, certo? E agora sim, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. E nós já começamos aqui com ela maravilhosa, a musa da Revista Oeste, Ana Paula Henkel, que fez a seguinte postagem no seu perfil da rede social X. Não quero aliança alguma com quem pediu o meu pescoço, ouviu nossas cabeças sendo guilhotinadas e ficou em absoluto e conveniente silêncio. Faça o seu trabalho, eu sigo fazendo o meu. Boa sorte, vamos precisar. E que Deus nos abençoe, porque já estamos em um regime totalitário. E aí eu fui lá nessa postagem e perguntei, é sobre o Pavinato da Revista Oeste? Porque assim, desde que começou o programa do Pavinato, eu tenho algumas resistências com relação ao nome dele, mas ela deixa mais claro sobre o que ela tá falando no comentário que ela fez no programa 4x4. Dá uma olhadinha.
Hoje, essa batida toda dessa censura, dessa sanha censura que nós temos visto, o deputado Nicolas está aqui para falar para a gente, foi através do PL 2630, foi o 8889, foi o 2338. Acontece que hoje, se a direita é permitida a fala de Felipe Martins, por exemplo, que agora pode, né? Agora o Felipe Martins, do Departamento de Segurança e Imigração dos Estados Unidos, mandou um ofício dizendo que a última entrada dele foi 18 de setembro. Mas nós defendemos o Felipe Martins e a ilegalidade, não é o Felipe Martins. Nós falamos contra a ilegalidade da prisão dele desde o dia que ele foi preso, 8 de fevereiro desse ano. Depois veio a notificação da Latam, os recibos do Uber, os recibos da hamburgueria. Agora chegou a notificação do Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos dizendo não, ele não veio 30 de dezembro. Então agora é seguro falar do Felipe Martins, mas antes não falavam. E não falavam do Daniel Silveira. Eu vi articulista escrevendo artigo agora, essa semana, o Felipe Martins, mas eu vi o mesmo articulista dando discurso e falar aquele deputado que foi preso sem citar o nome Daniel Silveira. O ex-deputado preso ilegalmente tem nome, articulistas permitidos. É Daniel Silveira. Ele foi preso inconstitucionalmente. Depois ele foi solto por uma graça, um perdão presidencial, que foi derrubado inconstitucionalmente, e ele voltou para a prisão e está na prisão até hoje. O nome dele é Daniel Silveira. Não é aquele deputado que foi preso inconstitucionalmente, é aquele deputado, vírgula, Daniel Silveira. Só que antes, Lacombe, eram os bolsonaristas que estavam sendo perseguidos. Então deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Né? Eu não vou tuitar um artigo brilhante do Constantino, porque é um bolsonarista, do Silvio Navarro, ou até do Augusto Nunes. Mas agora tá todo mundo postando o artigo de não sei quem. E o artigo ao qual ela está se referindo é esse daqui, do Fernando Schuller, na revista Veja, que publicou sobre as lições de Voltaire. Nosso rastro de pequenos e grandes abusos já vai longe. E já vai longe porque até agora a mídia ficou em silêncio. Vou ler só um trechinho para vocês entenderem o tom. Ele está falando da prisão ilegal do Felipe Martins. Comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso Felipe Martins. Ela foi rápida. Não faz isso, disse ela com jeito querido. Por quê? Perguntei, já antevendo a resposta. Porque esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Achei criativo. É isso mesmo, mas resolvi escrever. Parabéns aí ao articulista que resolveu escrever e sair do silêncio, mas como a Ana Paula Henkel apontou, seria interessante eles falarem o nome, porque não foi só esse problema com o Felipe Martins. Os abusos já vêm de muito tempo, desde a censura da Cruzoé, no caso do amigo do meu pai. Mas o que tá dando mais coragem, assim, pra velha mídia falar, foi essa censura aqui que aconteceu com relação à Folha de São Paulo. Inclusive, é a primeira vez que eu vejo a mídia chamando o que está acontecendo no Brasil de censura. Isso, obviamente, é um avanço. Tá aqui a matéria que foi publicada no dia 19 de junho. Moraes censura reportagem sobre acusações de agressão feita por ex-mulher de Arthur Lira. A medida, que incluía vídeo da Folha, atende a pedido feito pela defesa do deputado, que tem conseguido derrubar perfis e páginas por meio de decisão do ministro. E lembrando que depois ele volta atrás, mas ele volta atrás somente com relação aos links da Folha. Os perfis, que na verdade não foram os perfis todos derrubados, né? Como aconteceu com os bolsonaristas. Bolsonaristas tiveram perfis derrubados e até hoje muitos ainda estão fora das redes sociais por causa dessas decisões, mas no caso da esquerda eles tiveram só os posts derrubados. Esses perfis pequenos continuam com esses posts derrubados. E aí agora, no final de semana, dia 23 de junho, a Folha posta essa matéria aqui. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe o total de contas derrubadas em seus inquéritos.
E se não é isso que a gente está berrando aqui desde 2019, quando tudo começou. E é interessante que eles falam assim, vira uma caixa preta. Não, não vira uma caixa preta. Sempre foi, desde o início. O modus operandi não mudou. Né? Só mudou talvez os alvos aí, porque dessa vez o Arthur Lira se sentiu incomodado com a Folha, mas era meio óbvio que isso ia acabar acontecendo. Muitas pessoas já falavam que a censura ia chegar, inclusive nos grandes veículos, até porque o atual presidente, desde muito antes da internet, já queria regulamentar os meios de comunicação. Agora eles falam em regulamentar a internet, mas é um eufemismo para censura. Até a revista Piauí, tá assanhadinha e publicou esse artigo aqui na segunda-feira, a censura a pretexto da democracia. Decisão que derrubou reportagem sobre Arthur Lira mostra que está se formando, não se formou ainda, no STF uma perigosa jurisprudência para proteger autoridades da imprensa e da opinião pública, que é justamente o que a gente vem dizendo há muitos anos. Isso daí serve apenas para proteger autoridades. Aí quando a gente falar alguma coisa que eles não gostam, eles colocam um rótulo de fake news, derrubam a postagem, derrubam o perfil. Em casos mais extremos, decretam prisão, apreendem passaportes, congelam as contas bancárias. E aí a gente precisa lembrar que as decisões das instâncias inferiores têm por base também as decisões na Suprema Corte. Então isso vai chegar em todo mundo, direita, esquerda, centro. E não sei vocês, mas eu prefiro aguentar a esquerdista falando besteira do que viver num país com censura. Então eu defendo a minha liberdade de expressão e a liberdade de todo mundo, inclusive a liberdade de expressão da Folha de São Paulo, da revista Piauí. A única coisa que a gente quer é ter o direito de fazer vídeos comentando a respeito dessas matérias. E aí eu me lembrei disso aqui, porque recentemente a Revista Oeste começou com um programa de tarde que se chama Faroeste Brasileira. O nome me chamou a atenção desde o começo do anúncio, porque quem cunhou essa expressão aí foi o Augusto Nunes. Ele sempre falava do faroeste, sempre fala, na verdade, do faroeste brasileira, onde o bandido persegue o mocinho. Então achei que o Augusto Nunes iria apresentar, qual não foi minha surpresa ao ver o nome de Tiago Pavinato para comandar a nova atração da Revista Oeste. E como a Ana Paula Henkel, no comentário dela, fala sobre Daniel Silveira, eu trago aqui para vocês um comentário do Pavinato que me chama de mau caráter por eu pegar as coisas que ele disse e fazer perguntas a respeito. Eu nunca pedi a cabeça, eu nunca pedi a censura, pelo contrário, saí em defesa dele quando ele foi demitido da Jovem Pan, vocês vão ver ao longo do vídeo, mas assim, eu gostaria de entender, por exemplo, este post aqui, que é de 20 de fevereiro de 2021, porque o Pavinato fez um vídeo para me responder e falou assim, que o meu problema com relação a ele é que ele criticou o Bolsonaro. Não, tem nada a ver. Por exemplo, esse post aqui não tá falando nada sobre o Bolsonaro. Ele escreveu assim, Daniel Silveira seria preso, é certo que será condenado. Cometeu crime com firma reconhecida em cartório. Então, segundo a opinião do Pavinato, o vídeo do Daniel Silveira é um crime. Um parlamentar fazer um vídeo para o YouTube onde ele ofende, xinga pessoas, é um crime que, pelo que eu tô entendendo aqui na postagem, merece realmente a prisão. É réu confesso, bis in idem. Se o problema era demora no processo, a culpa é dos deputados. Culpa nossa que votamos nele. Fazer do caso flagrante tornou o mártir um criminoso. Então, o único problema do Pavinato com relação à prisão do Daniel Silveira foi, assim, a embalagem, a forma como ela foi feita. Por este post, se eu estiver errado, o senhor pode me responder aí, seu Pavinato, mas eu entendi que o Pavinato concorda que o Daniel Silveira tem que ser preso mesmo, mas seguindo um outro trâmite. Foi o que eu entendi. Se vocês entenderam diferente, também pode escrever aqui nos comentários. E aí eu vou pegar o caso do Augusto Nunes, porque o Augusto Nunes, em outubro de 2022, na época ali do pleito eleitoral, vocês devem lembrar, fez essa postagem aqui. Autorizado pelo vídeo em que o TSE negou a existência de censura da Jovem Pan, reafirmei no programa de ontem 4 expressões proibidas: ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores. Hoje, pressionado pelo TSE e por Lula, a direção de jornalismo da Jovem Pan dispensou-me do Pingos até segunda que vem.
continuarei dizendo o que penso na Oeste. E a gente viu que depois ele foi definitivamente desligado da Jovem Pan. E aconteceu a mesma coisa com o Pavinato. Algum tempo depois, o Pavinato não falou nada sobre este episódio. Não falou, não tem nenhum post lá na rede social dele, prestando solidariedade, que é o que a Ana Paula Henkel fala, né? Quando o Augusto Nunes foi censurado, ninguém falou nada. Pavinato também não. Aí eu posso pensar, não sei se foi por conveniência, porque o Pavinato também, né, virou comentarista aí do programa Pingo nos Is, ele apresentava o Linha de Frente na Jovem Pan, e aí em agosto de 2023, ele é demitido da Jovem Pan após recusar retratação a um desembargador. E nesse mesmo dia, tá ali ó, 23 de agosto de 2023, eu faço uma postagem nas redes sociais, porque eles dizem que eu era igual ao Sleeping Giants. Ó, o Sleeping Giants da direita. E não, eu não quero a cabeça do Pavinato. Tá escrito aqui. É realmente lamentável o que ocorreu com o senhor Pavinato. Mas, e aí tem o mas, eu não tenho como esquecer que ele ajudou a alimentar o monstro que ele engoliu, que o engoliu. Tá aqui para vocês um print de uma live que ele fez, e para quem não conhece esses personagens, ali embaixo nós temos o Pavinato, temos o Fábio Panunzio, que é um jornalista que fazia listinhas de bolsonaristas, gabinete do ódio, e toda essa narrativa inventada pela velha mídia para perseguir pessoas, que embasou esses inquéritos secretos do STF. Tá ali o Luciano Ayan, produtor de dossiês para a CPI da fake news, esses dossiês que também servem de provas aí nesses inquéritos secretos, o Ângelo Coronel, que era o presidente da CPI da fake news, deputado Nereu Crispim, que também foi um dos deputados aí que fez bastante força para criminalizar apoiadores do Bolsonaro, e a dona Madeleine Laxo. Sobre essa live aqui, eu gostaria de saber do senhor Pavinato se ele continua com esse pensamento, que tem que perseguir as pessoas da direita, que o único problema é quando ele é demitido da Jovem Pan, o resto tá tudo certo, né? Porque ele não fala sobre esse episódio aqui. Não fala, em nenhum momento. Ele nunca mais falou. Simplesmente varreu pra debaixo do tapete. Quando alguém pergunta, ele vai lá e bloqueia a pessoa. E aí vem o comentário do Constantino, que coloca o tom correto, porque toda vez que alguém reclama ou fala de alguma pessoa que está se ali promovendo como um defensor da liberdade de expressão, contra o PT, contra os inquéritos secretos do Supremo, o pessoal vem falar assim, nós não podemos dividir a direita. Não é esse o caso. O caso é exatamente como o Constantino explica nesse trecho aqui também do programa 4x4, que a Tsuki postou o recorte, escreveu ali: você me espanca e espera que tudo se resolva com um silencioso buquê de flores? Assistam aí essa brilhante análise do Constantino. A ditadura teve que engolir sapo, teve que fechar acordo com gente hipócrita, com gente canalha, com gente... Agora, eu entendo perfeitamente a postura da Ana, que é mais alinhada ao que eu venho falando nas minhas lives, pelo seguinte: o fator pedagógico é muito importante para não cairmos uma vez mais, se conseguirmos impedir esse destino trágico do totalitarismo petista alexandrino, para não cairmos de volta na estratégia das tesouras. O Lula está lá visitando Fernando Henrique Cardoso e Chomsky. Então, é óbvio que a gente não pode permitir que os tucanos, que a Folha, o UOL, que até mesmo o Estadão, e o Globo ainda não veio para esse lado, mas quem sabe, né? É o último bastião do lulopetismo supremo. A gente não pode permitir que eles façam isso sem algum grau de constrangimento, de arrependimento, pelo menos, nem que seja simulado, mas tem que ter um arrependimento. Cadê essa turma? Cadê o conservador de gravata borboleta falando assim, eu errei, eles estavam certos, eu demonizei o bolsonarismo? Por que isso é importante? Não é por uma questão de ego, não é para falar, eu avisei, eu quero humilhar os derrotados, não é por isso. É porque sem isso, vai acontecer de novo logo ali. Então, aí não vai resolver o problema, vai trocar só de nome. Vai atacar o sintoma sem resolver a doença que está produzindo o problema todo. Então, eu tendo a concordar com a Ana nesse ponto. Estão avançando muito rápido na censura, no totalitarismo, está gerando desconforto em áreas que até ontem estavam muito confortáveis, com a perseguição só a gente como eu, né? Mas é importante todo mundo subir o tom e reconhecer que não foi falta de aviso, né? Reconhecer que a demonização do bolsonarismo foi o pretexto usado para esse avanço da censura. Então, eu gostaria de ver o Pavinato comentar sobre
essas postagens, esse passado dele, que ele diz que não apagou, mas tem alguns tweets que ele apagou. Vou mostrar aqui pra você, mas eu gostaria de saber aqui, ó. No dia 25 de abril de 2020, ele tá falando, achou que a semana tinha acabado, né, filhinha? Polícia Federal identifica Carlos Bolsonaro como articulador em esquema criminoso de fake news. Então, assim, esse inquérito das fake news tá correto? É todo mundo criminoso? Qual que é a fake news tão criminosa que a gente espalhou? Por exemplo, que eu espalhei, derrubaram os meus perfis. O Pavinato, obviamente, não falou nada sobre isso, né? Porque eu sou uma pessoa insignificante, mas assim, eu não sei até agora qual foi tal post que eu fiz, que eu tô sendo acusado de um crime que eu não sei qual que é. Ou então esse aqui que ele excluiu. Ele disse que nunca tinha excluído, mas o maravilhoso Dom faz uma thread com várias postagens, eu não vou mostrar todas, porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora, mas ele postou em abril de 2021 o seguinte: nunca gostei pessoal e politicamente do Lula, nem quando advoguei para a família Lula da Silva. Nunca votei no PT e continuo não gostando do Lula, mas já declaro meu voto ano que vem. Lula. Só não votarei nele se 2 situações improváveis acontecerem: Temer ou FHC candidatos. E esse post ele excluiu, diferente do que ele fala no vídeo, que ele não exclui o passado, que ele é maravilhoso, blá blá blá. Outro aqui, onde ele reforça a tal da narrativa de um gabinete do ódio bolsonarista, que é igual ao do PT, que a gente viu aí que tem prints de conversas, tem dinheiro público envolvido, reuniões de pauta, coisa que nunca aconteceu na direita. Nunca. São pessoas que fazem vídeo com as suas opiniões na internet. Vocês podem gostar, podem não gostar, mas as pessoas devem ser livres para expressar as suas opiniões. Ele posta assim: para quem ainda não entendeu como funciona o gabinete do ódio, nem as razões pelas quais o deputado paulista Carteiro Reaça está sendo investigado, eis o método desses delinquentes, agora contra o meu amigo, o senhor Mamãe Falei, no caso aquele que ele viaja lá para a Ucrânia e faz toda aquela pataquada. Outro post que o Dom colocou ali na thread, e que é um outro tema que eu gostaria de ver o senhor Pavinato falar a respeito, uma vez que ele se diz conservador. E é um tema que é muito do meu interesse, até porque eu escrevi um livro sobre a ideologia de gênero, né? Ele tá reclamando aqui de quando Dória mandou tirar de circulação um livro que falava sobre ideologia de gênero. Olha só em 2019 o que o Pavinato achava. Triste fim da social-democracia. Recolheu apostilas do 8º ano por apresentar curto glossário sobre diferenças conceituais, zero apologia, entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Dória é o Bolsonaro que fala francês e não usa Heidegger. Então me parece, vendo este post, que o seu Pavinato aí é um adepto da ideologia de gênero, porque é essa ideologia que diz que as pessoas têm um sexo biológico, uma identidade de gênero e uma orientação sexual, que tudo é diferente, cada um é o que sente. Vem da ideologia de gênero da Judith Butler. E mais, ele disse que não tem pretensão política, que nunca foi candidato, mas já foi candidato a vereador. Não tem nenhum problema, não é nenhum crime. Eu acho que ele pode se candidatar, se quiser ser deputado, tudo mais, tudo bem. Só seja franco com os seus telespectadores, né? Não diga que é conservador quando não é. E aqui tá, ó, a matéria de 2020. Integrante do MBL, Thiago Pavinato, quer lutar por criança LGBT. Professor de direita, afiliado ao Patriota, concorre à vaga por Câmara Municipal de São Paulo. Então, assim, o que seria lutar por criança LGBT? Ele é a favor desse negócio da criança trans na parada gay? Eu gostaria de saber a opinião dele sobre este assunto aqui, que não tem nada a ver com falar mal de Bolsonaro, como vocês podem ver. E, para finalizar, ele posta o seguinte: no ano de 2020, que foi o ano ali da pandemia, tava rolando CPI da fake news também, uma perseguição ferrenha a toda e qualquer pessoa que fizesse um post dizendo que o Bolsonaro tem uma certa razão em lutar pela liberdade das pessoas. Ele estava fazendo a live, mostrei o print para vocês, mas teve essa outra aqui, ó. Ele fez a live com a Madeleine, com o Panúzio, com o Lobão e com o Luciano Ayan, além do Alexandre Frota. Ele continua pensando essas coisas. E depois ele defende o Luciano Ayan, que foi ali o produtor dos dossiês que embasaram todo esse monstro que hoje está engolido, inclusive o senhor Pavinato. Foi preso o Luciano Ayan. O MBL está na mira de um bandido do Ministério Público porque ousa ser a principal voz da sociedade civil contra a família Bolsonaro.
Prisões arbitrárias quando bastava quebra de sigilo bancário para esclarecer essa história fantasiosa. E para quem não lembra, vou reavivar a memória de vocês. Quem é Luciano Ayan? Tá aqui a matéria do Terra, também deste ano de 2020. STF nega pedido para anular provas da CPMI das fake news. Lembrando que o Pavinato também colaborou com a CPI das fake news que aconteceu na Alesp. Não vou trazer todos os prints aqui, mas ele se orgulha de ter colaborado. E tá aqui, ó. A defesa, no caso, foi a Sarah Winter que entrou com o pedido. A defesa alegava que os documentos apresentados pelos deputados Alexandre Frota, que fez live com o Pavinato, Joyce Hasselmann e Nereu Crespim, que também fazia live com o Pavinato, são falsos e teriam sido repassados pelos empresários Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, que foi denunciado e preso por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o MBL no mês passado. Não são informadas, contudo, quais seriam as provas contaminadas e quais informações Ayan teria repassado à comissão. Luciano Ayan, guru e fonte inesgotável de informações da CPMI e STF, através de 2 deputados federais já citados acima, é acusado pelo MP de São Paulo de disseminar fake news, associação criminosa, sonegação de tributos, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, fecha aspas, afirmam os advogados que pediam, além da declaração de nulidade das provas, a exclusão da extremista dos inquéritos e seu arquivamento. Então, para fechar aqui, o negócio é o seguinte, é claro que é importante que cada vez mais pessoas falem sobre a censura que está acontecendo, tanto no jornal Folha de São Paulo, o Estadão também, que eu já trouxe várias vezes aqui para vocês, mas é interessante que eles façam esse meia-culpa, porque fica parecendo que o problema deles é só com um pequeno detalhe, mas tudo que estava acontecendo desde 2019 tá ok. Pode perseguir essas outras pessoas, só não pode perseguir eles mesmos. O problema é que não tem como escolher. Uma vez que se dá esse poder aí para as instituições, a gente não consegue regredir. É óbvio que vai sobrar para todo mundo, mas é interessante que eles façam meia-culpa, que eles digam, olha, realmente, né, a gente não deveria ter apoiado a CPMI das fake news, toda essa perseguição que foi feita, vamos ter aí a liberdade de expressão, quando alguém cometer um crime de calúnia, injúria, difamação, que seja processado na primeira instância e que seja penalizado de acordo com o crime que cometeu, porque não existe prisão para crime de calúnia, injúria e difamação. Isso não existe, apreensão de passaporte, toda essa coisa. Então, todo mundo que reforçou essa narrativa do gabinete do ódio, da CPI das fake news, deveria, no mínimo, vir a público, porque senão fica parecendo que vocês só estão interessados em propagar um discurso para ganhar dinheiro em cima dos conservadores. E tão logo a coisa amenize, vocês voltarão a ter a posição que tinham desde 2019. Então esta é a minha resistência, esta é a minha dúvida. Será que a Revista Oeste, um veículo que se propôs a ter uma linha conservadora, um editorial conservador, não tinha nenhum outro nome melhor do que Pavinato? E se escolher o Pavinato, não seria justo ele começar o faroeste à brasileira pedindo desculpas por tudo aquilo que fez ao atual público dele nos anos de 2019, 2020, 2021, até ser demitido em 2023, aí em 2024 ele aparece como maravilhoso? O que vocês acham de tudo isso que eu falei para vocês? Concordam comigo? Não concordam comigo? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!